O quanto cobrar pelo meu serviço? Eis a questão. Se você também tem essa dúvida, fique comigo até o final desse podcast, pois realmente é um tema polêmico, mas que eu quero que de alguma forma agregar para você. Vem comigo! Primeiramente, deixa eu me apresentar. Meu nome é Leonardo Vieira. Se você já é inscrito aqui no canal, meu muito obrigado. Se você não é, faça agora e se inscreva aqui no canal se esse tipo de conteúdo é relevante para você. Aproveito também para agradecer toda a galera que assistiu meu primeiro podcast e que deixou lá os seus comentários, deu os seus likes. Muito obrigado ao apoio de cada um de vocês. E o tema do podcast de hoje é realmente uma sugestão do Gabriel Ferreira, que é um dos comentários que estavam ali no podcast anterior. Se você está aí no trajeto para o seu trabalho, para sua casa, ou na hora do seu almoço ouvindo esse podcast, sabe que no YouTube eu coloco o vídeo onde eu trago esse podcast na íntegra também e onde a galera participa ali por comentários. Para você encontrar meu canal no YouTube é bem fácil, basta entrar lá e procurar Léo Microtik. Aproveite, se inscreva lá também, deixa aquele like maroto, dá essa moral e tamo junto. Pessoal, o Gabriel falou, poxa, Léo, quanto cobrar pelo seu serviço? Quanto cobrar pelo serviço, né? Ele colocou mais coisas lá no comentário, se você for no podcast anterior você vai ver, mas o foco principal é isso aí. E aí realmente é um tema polêmico, porque cada um pode trazer um pensamento, né? Uma forma diferente de raciocínio sobre como fazer, qual é a receita do bolo. E a verdade é que muitos de nós, assim como eu, lá no começo, tinha muita dificuldade, né? E comete muitas das vezes erros, como eu mesmo cometi. E qual é o erro que eu cometi? Eu quero aqui contar para você. Quando eu comecei o meu negócio, né, empreendendo aí na área de tecnologia, eu falei assim, já sei como é que eu vou fazer para descobrir quanto cobrar. Vou pesquisar ali pelos concorrentes, né? E vou me basear pelo preço deles e colocar um preço parecido. Vou dar um exemplo, formatação de computador, né? Que é uma coisa que na época ali muita empresa fazia, né? Um ali fulano cobra X, o outro cobra Y, já sei, vou cobrar um preço parecido. Algumas pessoas pensam até assim, já sei, vou cobrar mais barato, porque se eu cobrar mais barato, vou ter muito mais serviços. Só que aí entra também o segundo erro. Primeiro erro, que é você ter olhado o preço pelo jardim do vizinho, pelo gramado do vizinho. E por que é um erro, Léo, fazer isso? Porque você não sabe como ele calculou. Como é que ele fez para chegar nesse valor? Será que ele também não se baseou por alguém? E aí todo mundo ficou baseando um pelo outro, e aí por isso que às vezes muitos estão passando até dificuldade. Como assim dificuldade? E sim, eu já vi empresas, de certa forma, de um porte bom, que tá ali passa por dificuldade. Justamente porque os custos estão maiores do que o faturamento. E aí, todo negócio que não dá lucro, dá prejuízo, uma hora a conta chega, não tem como segurar, né? Então, uma das formas de você, de fato, fazer errado é olhando pelo preço do outro. Você precisa se basear pelo seguinte, quanto custa o seu tempo? Vamos dar um exemplo que talvez traga mais clareza. Se você tiver que contratar um funcionário altamente qualificado, uma pessoa qualificada para fazer o que você quer vender, né, de serviço. Léo, eu quero vender como serviço consultoria. Ok. Eu quero vender como serviço pintura de apartamentos, prédios, casas, etc. Ok. Quanto custa o profissional, né, qualificado para fazer aquela atividade? Qual que é o salário, 13º, férias proporcional, todos os benefícios que é necessário pagar e de direito dele. Some isso mais despesa de aluguel, se você tiver que ter um ponto, porque às vezes você tem que ter um ponto. Pode ser que, a não ser que você pense, não, vou trabalhar 100% home office, todas as pessoas que trabalham comigo vão estar em home office. Ok, então veja qual é o custo, né, que você tem. Né? Ainda que ele esteja em home office, você que vai fornecer o computador, é você que vai ter que fornecer algo para ele, ou não vai fornecer nada disso. Né? Não vou fornecer nada. Vou pagar apenas o valor que eu combinei com ele e ele já assume esse custo lá dele de ter ali a máquina. Né? Nada de errado com isso. Tá? Não estou dizendo o que tem ou não tem que ser feito,
mas eu estou dizendo no sentido de que você deve ou não deve pagar. Mas você deve apenas olhar assim, qual é o seu custo. Porque quando a gente vai olhar os custos, aí você começa a ver o seguinte, pô, dentro de um mês o meu custo, por exemplo, é 10 mil reais. Ok. Então significa que você amanheceu ali e falou, poxa, beleza, Léo, hoje eu acordei e vou trabalhar, conta própria. Meu custo, 10 mil reais. Beleza, imagine que esse é o seu custo. Então, dentro de um mês, você precisa faturar no mínimo 10 mil reais para empatar, para pagar todos os seus custos e não ter prejuízo. Beleza, ok, Léo, mas e aí, quanto que eu cobro pelo serviço? Tá, se você fecha 10 negócios por mês, exemplo, olha, dentro de um mês, você conseguiu fechar 10 atividades. No mínimo, R$ 1.000 cada uma. Tá entendendo? Faz sentido o que eu tô querendo dizer? Não importa se você levou 30 minutos, 1 hora ou um dia para fazer aquele serviço. Mas se você fecha 10, no mínimo tem que ser R$ 1.000 cada um, para você conseguir cobrir seus custos. Agora, se você dissesse assim, não, eu consigo fechar muito mais. Ok, então você consegue até reduzir o valor, né? O preço, perdão, você consegue reduzir até o preço por atividade. Compreende? Por exemplo, não, eu consigo no mínimo fechar 20 negócios dentro de um mês. O meu custo é 10 mil reais, então quer dizer que se eu cobrar R$ 1.000, poxa, eu estou tendo 10 mil de lucro ainda. Né? Ainda pensando que 10 mil não é lucro, porque você precisa reinvestir no negócio. Né? Não é porque você faturou 20 e que a despesa é 10, que o 10 é realmente 100% é lucro. Você precisa pensar em reinvestir. Você precisa pensar que vai ter mês que você não consegue faturar o valor que você fatura. Né? A gente tem 12 meses. E vou falar baseado pelo meu negócio. Normalmente o mês de dezembro, janeiro, mais ou menos assim, mais comum é o janeiro, fevereiro, são os meses mais fracos. Tá certo que quando você fecha clientes que faz o pagamento mensal, ou seja, tem a recorrência, ajuda bastante. Porque, por exemplo, seu custo é 10 mil, você encontrou seu custo, né? Ou seja, quanto é o seu salário ali, você que está trabalhando como profissional negócio, todos os demais custos. Aí fechou um cliente de R$ 1.000. Ok, então significa que ele paga 10 mil por mês, logo você sabe que você precisa fechar R$ 9.000 de faturamento de serviços avulsos para cobrir os seus custos. Beleza? Então eu acho que dessa forma traz mais clareza. Lembre-se que seus custos podem ser aluguel, água, luz, né? Qualquer salário, benefícios que precisam ser pagos, tá? Impostos, por exemplo, poxa, eu vou faturar 10 mil de serviço, quanto de imposto eu tenho que pagar? Você tem que considerar isso também, né? Não pode esquecer, tá bom? Uma vez que você encontrar clareza nos seus custos, você vai ver que vai ficar bem mais fácil. E aí, vamos para cima. Agora, se você se baseia pelo concorrente apenas, pode ser que ele não fez essas contas. E ele está lá lutando para pagar as despesas dele, tendo aquelas dificuldades, inclusive para crescer. E aí você se baseou pelo preço dele, vai ficar ruim. Você já imaginou se a Apple fizesse isso, se baseasse pelo preço do concorrente? Ou seja, não, o iPhone no Brasil não pode custar mais do que, sei lá, R$ 2.000, porque é uma média aí de valores, ou R$ 1.500, porque é uma média de outros telefones, outros smartphones que tem de outros fabricantes. E acaba que ela cobra 10 vezes mais. E aí entra o pulo do gato, que é você conseguir separar preço de valor. Literalmente é você mostrar para o seu cliente o valor do seu serviço. Dá até um outro podcast só para falar sobre valor, né? O valor do seu serviço. Quando você consegue ali na hora que o cliente te liga, tudo bom? Quanto você me cobra para fazer um failover? Ou quanto você me cobra para configurar um firewall? Se você só passa o preço, é mais difícil de fechar realmente, porque ele vai comparar preço com preço. Ele foi lá e ligou em 2 empresas, 3 empresas, conseguiu o preço. Agora, quando você primeiro conseguir informar para ele o valor do seu serviço, qual é o seu diferencial, como é que você vai atender aquele cliente, como é que funciona, né? Como é o pós-venda, ou seja, olha, eu vou fazer a configuração, se depois da configuração, durante 30 dias, tiver qualquer probleminha, você vai poder me ligar, não vai ter mais nenhum custo adicional, eu vou fazer o suporte para você, né, para garantir que você vai estar 100% satisfeito e tudo funcionando. Uma semana depois eu faço acesso, vejo se está tudo ok,
né? Então você consegue informar para ele qual é o seu valor antes de passar o preço. Quando você passar o preço, ele já vai agora falar assim, pô, peraí, deixa eu ligar na outra empresa aqui. Essa outra empresa, ela dá esse mesmo suporte, esse mesmo pós-venda, é essa mesma qualidade de atendimento? E aí você pode sim, de fato, cobrar mais caro do que o que ele encontraria no mercado. Se ele procurar no LX, lá no LX ele achou por R$150. E você passou lá o valor, um preço de, sei lá, R$700. Aí ele fala, poxa, beleza, só que o de R$150 é do LX, eu não sei se realmente é uma empresa bacana, se é uma pessoa bacana, se vai me atender bem, se tem esse pós-venda. Poxa, o barato pode sair caro. É uma frase que todo brasileiro sabe. Então, tende a ele chorar com você algum desconto, mas fechar contigo. Tá certo? Bom, para não ficar muito longo esse podcast, eu espero que tenha trago uma clareza para você. Comenta aqui embaixo, coloca aí os seus comentários para me dar aquele feedback, aquele norte, para a gente saber se a gente está na direção certa de conteúdos relevantes para te ajudar. Deixa a sua sugestão também de um próximo podcast. Meu muito obrigado, que Deus abençoe vocês e te vejo no próximo podcast. Tamo junto!